Eu não coloquei as imagens da aula passada e vou dar continuidade na aula hoje. Então, eu vou depois jogar da semana passada de hoje para estudar, o pessoal ter como material, tá bom? Entendi. Tranquilo? Tranquilo. Então, alguma pergunta, Laura? Alguma dúvida ficou da aula passada? Você nem lembra o que a gente viu? Não ficou nenhuma dúvida, não. Tá bom, então tranquilo. Vamos lá, então. Vou só colocar aqui, né? Vou compartilhar o slide. Eu vou pegar do último slide que a gente parou. Na verdade, o penúltimo, só para a gente dar uma relembrada, tá? E aí a gente continua. Continua. Então, a gente estava vendo algumas técnicas, né? Alguns comportamentos para lidar com situações complicadas no atendimento, correto? Então, a gente começou a falar um pouquinho sobre quando o cliente chega irritado, assim, quando o cliente chega querendo reclamar, como que a gente faz, né? A gente falou um pouquinho, a gente viu os cases aqui, como que pode responder. Você está dando para dar uma recapitulada. E a gente parou aqui no quando o consumidor aparentemente não concorda com nada, tente resolver o problema dizendo com delicadeza o que o senhor acha que é aquela técnica de que se você não está encontrando nenhuma saída, então você joga essa bomba no colo do cliente, lembra que a gente falou sobre isso? Então, que sugestão o senhor tem para nos dar? Né? O que o senhor sugere? O senhor tem alguma maneira que o senhor acha que a gente poderia fazer para te ajudar? É uma forma de falar assim, olha, se você não está concordando com nada, é que você tem coisa boa, né? Entendeu? É uma forma, só que tudo falando com muita delicadeza, muita educação, tá? Então, a gente parou nessa situação aqui, Laura. E aí, a gente continua aqui, né? Uma outra situação que acontece. Quando o cliente, quando o consumidor é agressivo e ele acaba vindo para cima de você e pai querendo te cobrar, e aí o ideal seria você, então, falar nós. Na verdade, todo um atendimento não pode ser um atendimento voltado para eu. Não sou eu quem resolve o problema do cliente. Não é eu, a Luana, que resolve o problema do cliente. Quem resolve o problema do cliente é a atendente Luana da empresa X. Então, eu sou uma representante da empresa. Porque quando eu falo assim, eu vou te solucionar, eu vou te ajudar, eu vou te dar um desconto, eu trago toda aquela situação do cliente, da empresa, para o pessoal. Então, o cliente ele vai começar a tratar você como pessoa, não como um representante de uma organização, tá? Então, quando você fala assim, eu vou te ajudar, e aí você não ajuda, a pessoa leva para o pessoal. Ou eu vou te dar um desconto, a pessoa não gostou do seu desconto, ela vai procurar o gerente, alguém que está acima de você. Mas quando você fala assim, olha, esse aqui é o desconto que a empresa está oferecendo, para quem que ela vai recorrer se você está falando em nome da empresa? Nós vamos solucionar o seu problema. Então, às vezes, eu não estou prometendo que será eu, né? Eu estou dizendo que eu sou o representante da empresa, então eu estou garantindo pela empresa, não por mim. Entendeu? Então, você tira a situação do pessoal e você trata para o profissional, tá? Não sei se você já prestou atenção que quando as pessoas elas querem reforçar uma ideia, né? Quando essas pessoas elas querem se fazer presente, evidente ou até ser respeitada, elas acabam utilizando esses termos, né? Pode prestar atenção, às vezes vai ver um discurso aí de um prefeito, de um, sei lá, um presidente, né? E eles falam assim, nós fizemos tal coisa, nós fizemos... Então, quando ele diz nós, você vem na sua cabeça ele e uma equipe, e um partido, alguém que está envolvido ali, né? Então, deixa de ser a pessoa para ser o prefeito representante de uma prefeitura.
tá? Por exemplo. Então, essa aqui é a técnica de você atender o cliente no plural, né? Na primeira pessoa do plural, nós, certo? Alguma dúvida aqui, Laura? Não, nenhum. Tranquilo. Certo. Vamos lá. E aí a gente tem aqui, quando o cliente estiver irritado, como é que a gente vai agir? Deixa eu só colocar aqui para printar a tela, né? Opa! Então, olha só. Estou tentando arrumar um jeitinho aqui para printar a tela. Muito bem. Então, o cliente está irritado, né? Qual que é o primeiro procedimento? Chegou um cliente lá muito bravo, muito surtado, muito doidão. Acontece, gente. Acontece. Às vezes é erro da empresa, às vezes é um erro do cliente, mas ele está tão cego que às vezes ele não consegue enxergar. Então, como atendente, a gente passa muito por essa situação, que é lidar com um cliente que está ponto da vida por algum problema, né? Então, qual é a primeira dica que a professora Luana traz para vocês? Pega esse cliente e retira ele do meio dos demais. Traz ele para um outro lugar, um quartinho, uma sala, um espaço que não seja aberto, que não esteja exposto aos clientes. Por quê? Que expor essa situação aqui ao cliente pode dar um sério problema. Porque o cliente, que às vezes você está tendo cliente ali na loja, naquele espaço da empresa, que está quase fechando o negócio, está quase levando um produto, e aí uma venda, 2 vendas, 3 vendas, e muita venda que ia ser venda não vai ser venda mais. Por quê? Porque o cliente, gente, ele é delicado quando se trata de confiança. Então, você está ali comprando um produto, chega alguém falando que o produto é uma porcaria, xingando o gerente, você não fica com dúvida? Você fala assim, ai, não sei se vou levar, hein? Ih, ó, o fulano chegou aqui, vixe. Entendeu? Então, o que eu acabo fazendo? Eu acabo colocando os outros clientes que estão para fechar uma venda, que estão para poder comprar ali da minha empresa, eu acabo estragando aquela venda quando eu atendo uma pessoa dessa na frente de todo mundo, tá? Ah, professora, mas e se o cliente irritar e falar, não, eu não vou, eu vou resolver aqui na frente de todo mundo? Isso acontece, tá? Eu sempre falo para os alunos assim, é só você jogar a pergunta para ele responder. Você vira para ele e fala assim, o senhor não veio aqui para resolver o problema? Sim ou não? Me responda. Ele vai dizer, sim, eu vim para resolver o problema. Então, por que o senhor está dificultando o nosso trabalho? Sabendo que, para atender, a gente precisa de um espaço para ouvir sua história, para entender, para conversar, para solucionar. O senhor quer resolver o problema? Quero. Então, se o senhor quer resolver o problema, o senhor me acompanha. Certo? Então, você primeiro chama ele para enfatizar, para afirmar, para responder, e aí depois você fala, tá, então, resolver o problema, então você vai comigo. Entendeu? Essa é uma proposta. Ah, eu quero aqui na frente de todo mundo. Então, eu sinto muito, o senhor não veio aqui para resolver o problema. Porque esse é o procedimento que a gente faz para atender o cliente. Entendeu? Então, você tem que ser firme, tem que ser educado, mas tem que ser firme. Porque se você deixar o cliente fazer isso, você vai ter um sério problema. Você vai perder muita gente que iria comprar naquele momento, que está presenciando todo aquele barraco, certo? Outro ponto muito interessante que a gente tem que pensar é o cliente, ele vai se acalmar quando alguém lhe dá segurança que esse problema vai ser resolvido. Por isso que é importante você falar assim, olha, nós vamos te ouvir, nós vamos te ajudar. O senhor pode me acompanhar, por favor? Então, olha só, eu passei confiança para o cliente, eu passei segurança, eu falei para ele que nós vamos ajudar. Então, independente se vai ser eu ou se às vezes não vai estar na minha alçada, na minha autonomia, eu vou ter que passar para alguém, não importa, mas a empresa, porque o nós que eu trouxe ali é o nós empresa, não o nós eu. Não estou falando de mim, pessoa Luana, mas uma representante da empresa, tá? Então, o cliente está lá desesperado com aquele problemaço e aí você fala que com toda que a empresa vai ajudar, isso já vai ajudando a dar uma acalmada naquele ânimo, né?
está muito agitado, você começa a dar uma diminuída ali no ânimo da pessoa, tá? A terceira dica que a gente traz é ouça o cliente. Como assim, professora Luana? Ouça o cliente. Deixa ele falar. Senta ele e fala, conta para mim o que aconteceu. E fica quieto. Ah, mas ele tá... Conta, deixa ele contar. Mas, professora, ele começou a xingar a gente da empresa. Se ele começar a ofender muito você, as pessoas, porque às vezes ele tá com muita raiva, aí você novamente faz uma pergunta para ele, o senhor veio aqui para resolver o seu problema? Sim. Então eu gostaria que o senhor focasse na história, porque ficar ofendendo e xingando a gente não vai chegar em lugar nenhum. Certo? Então você traz o cliente novamente para a situação. E aí você deixa ele falar. Só de você deixar o cliente falar, ele já vai dar uma descarregada ali, porque ele está muito tenso, né? E o exercício de falar faz a gente dar uma descarregada, faz a gente ficar um pouco mais aliviado. Então, isso só por si só vai trazer esse alívio para esse cliente. Só de você parar para ouvir, tá? E qual que é a outra chave de o porquê que você tem que parar para ouvir? Porque como é que você vai saber como lidar? Às vezes, na hora que você ouve, quando você para para ouvir o cliente, às vezes você vai perceber que o problema não é a empresa, que foi ele que errou. Mas você só vai saber isso se você parar e deixar ele contar. E aí você vai fazendo perguntas, você vai deixando ele contar. Ouve primeiro toda a história. Além dele dar uma aliviada, você vai ter informações para você conseguir fazer um julgamento justo do que realmente aconteceu ali, tá? Outra dica muito, muito legal é a gente pensar que quem grita mais é quem é mais temido. Na verdade, não, tá? Na verdade, você consegue mais respeito, mais atenção quando o seu tom de voz é um pouco mais baixo. Não estou falando que você tem que falar baixinho, não. Mas a pessoa está gritando, e aí você fala, senhor, por favor, né? Você trata ele com aquele tom de voz um pouco mais baixo que o dele. Por que você tem que fazer isso? Porque você mostra que você está no controle das suas emoções. Se você grita no mesmo nível que ele, senhor, calma, senhor. Você não está calmo também, né? Você não está calmo. Então, um tom de voz um pouco mais baixo, para uma pessoa que está muito irritada, ajuda muito. Primeiro, ela vai começar a sacar que ela está gritando, porque a gente só percebe que a gente está gritando quando você vê as outras pessoas falando um pouco mais baixo, tá? Segundo, você vai começar a ter um pouco mais de respeito, um pouco mais de receio por aquela pessoa, porque aquela pessoa não está te maltratando. E outra coisa, terceiro, você vê que aquela pessoa está dentro do controle emocional. Ela não está saindo do controle emocional. Então, o cliente vai começar a voltar o nível emocional dele, dar uma nivelada, uma baixada naquela explosão de sentimentos ali. Ele vai conseguir, né, diminuir, né? Ele vai também diminuir o tom de voz, porque como você está falando mais baixo que ele vai começar a diminuir esse tom de voz. Então, isso vai ajudar ele a dar uma equilibrada. Certo, Laura? Alguma dúvida até aqui? Não. Você falou no caso, né, que se falar mais alto que o cliente, né? Os dois vão estar fazendo um barraco desnecessário e nenhum vai estar escutando o outro. Não entendi. No caso que você falou que o cliente fala alto como o atendente fala alto com o cliente. Ele mostra desequilíbrio, que ele está tão descontrolado quanto o cliente. Exatamente. É só a gente pensar, eu sempre brinco assim, eu nem sei se eu posso brincar, mas eu vou brincar. Normalmente você vê a mãe que está no controle da situação e a mãe que não está. É só você olha a criança, né? Imagina uma criança no supermercado, pequenininha. Nossa. E a mãe tá lá, menino, eu vou te bater. E a criança tá, ó, nítido, né? Percebe que Escândalo no mercado? porque a criança vê que você tá totalmente na dela, não é? Uhum.
Aí não, você faz o contrário. A criança tá lá esperneando e você tá sério, tá na tua. Finge até que não é ninguém ali, ó. Esperneando, você fala, fingir que não é ninguém, vou continuar aqui. Né? A chance da criança parar é maior. Entendeu? Por exemplo, quando eu era criança, a minha mãe falava bem baixinho, ó, chegar em casa a gente conversa. E dava um medo. Porque o tom de voz mais baixo não passa autoridade. Ele passa controle da situação. Entendeu? Então, é uma técnica maravilhosa. Certo, Laura? E aí a gente tem uma outra dica muito legal, que é a empatia, que é você se colocar no lugar do cliente, tá? Muito bacana. Quando você se coloca no lugar dele, você consegue realmente entender a situação no todo, tá? E conduz a conversa por caminhos amigáveis. Procure propostas. Nós vamos falar sobre esses caminhos amigáveis na próxima aula, que a gente vai trazer a negociação, tá? Para lidar com esse tipo de cliente, você tem que ser muito bom em negociar. Isso é muito bacana. Negociação não é só para quem vende. A gente vai aprender que vários contextos da nossa vida, profissional ou pessoal, você utiliza habilidades na negociação, tá? E para lidar com o cliente nesse estado, a habilidade da negociação vai ser muito importante para você chegar em uma resposta bacana, em uma solução, um acordo que seja interessante, tá? Então, essas são as dicas que a professora traz. Antes de falar um pouco sobre os princípios aqui, eu quero trazer algumas situações que acontecem muito. Então, cliente é briguento, como a gente está vendo aqui, ó. Então, falar alto, né? Gestos exagerados. Então, como o atendente deve agir? Deve manter a calma, ter uma postura profissional, saber controlar o tom de voz, que foi o que a gente falou, né? Quando o cliente fica insistindo para falar com o dono, proprietário, gerente, é indicado que o atendente adote uma postura firme, porque tem cliente que é assim, qualquer problema, chama o gerente. Olha, eu estou aqui resolvendo para o senhor. Estou aqui, então você tem que ser, às vezes, um pouco mais firme com esse cliente. Porque senão, gente, não dá, né? Ele tem que acreditar que você tem autoridade. Não, eu estou autorizado. Não, eu quero falar com ele, eu estou autorizado pelo gerente a tomar a melhor decisão para a empresa. E essa é a decisão. Ou é isso aqui que a gente tem que fazer. Então, ter uma postura mais firme com esse tipo de pessoa, né? Não tem paciência, acha que apenas ele tem razão. Nesse caso, demonstra interesse para ele, né? Encontrar uma solução, tudo bem, né? O senhor acha que o senhor tem razão? Então, me mostra uma saída. Chama ele para te ajudar a resolver o problema. Diz que vai chamar a polícia, eu vou chamar a TVT, eu vou chamar a polícia. Seja firme, fale e fica à vontade. Não se deixe intimidar. Está falando que vai chamar a polícia, que vai chamar a mídia, tudo bem. Então fica à vontade, é um direito do senhor. Então isso mostra firmeza, né, para o cliente não sambar na nossa cabeça, tá? Alguma dúvida aqui, Laura? Não. Tranquilo, né? Cliente que é mais desconfiado, né? Aquele cliente que fica na defensiva, ele não está muito, ele não está muito à vontade, ele não acredita muito. Nesse caso, se ele está ali na defensiva, apresente o produto de forma mais detalhada, porque esses clientes que são mais desconfiados, eles precisam de informação, tá? Então, eles precisam de informação. Faz perguntas para testar o conhecimento do atendente. Então, quando ele faz essas perguntas para ficar testando, o ideal é que o atendente entenda do assunto, estude, demonstre que você sabe, tá? Para que ele ganhe, para que você ganhe a confiança dele, tá bom? Quando ele solicita por escrito, tudo bem, se é possível, tem um portfólio, eu tenho um post da empresa, né? Solicite o que for necessário. Quando ele pede referência de outro cliente, tem outro cliente que comprou com vocês?
Se você tiver a autorização de um outro cliente, passa a referência. Ó, o fulano da empresa X comprou com a gente. Mas caso esse cliente tenha autorizado passar a referência, tá? Porque senão você está fornecendo informação para um e está violando o sigilo, né, e o direito do outro de querer referenciar, de querer dar uma referência ou não. Bom, então, esse cliente desconfiado aqui é você saber bastante do assunto e se dispor a tratar detalhadamente do produto ou do serviço, tá? O cliente mais tímido é aquele cliente que não gosta muito de falar, tem dificuldade de expressar o que ele pensa, né? Nesse caso, o atendente tem que parar de ser aquela tagarela, sabe? Aquela metralhadora. Não dá certo esse tipo de cliente. Você tem que tratar ele, falar de uma forma mais reduzida, mais resumida, tá? Você não pode ficar mudo que nem o seu cliente, mas não dá para você falar disparadamente muito, porque isso vai deixar ele desconfortável, tá bom? Não responde aos argumentos, então o atendente está ali argumentando e ele não responde. Nesse caso, você não tem que pressionar. Faz a sua argumentação, se ele não responder de volta, tudo bem, finge que ele concorda com você, tá? Então, assim, no caso do atendente, do cliente tímido, não tem muita outra solução, é isso que tem que fazer. Não se impressiona muito com as vantagens do produto, mas gosta de ouvir suas opiniões. Nesse caso, transmita segurança para ele e passe todas as informações do produto. Gosta de ouvir opiniões? Fica à vontade para você tirar dúvida com outras pessoas, né? Eu garanto o produto que eu tenho, mas se você quiser falar com fulano, com ciclano, para tirar suas dúvidas, fique à vontade. Sempre passar muita segurança de que o seu produto é top, tá? Cliente importante. Que perfil de cliente é esse, professora Luana? É aquele cliente que se acha o rei da cocada preta, sabe? É aquele cliente que ele acha que ele é a última bolacha do pacote, que ele é o último cliente do pacote, que sem a venda dele a empresa vai falir. Então, ele chega, tipo assim, fazendo pouco caso. Você chega assim, né, com o nariz empinado. O atendente pode aprovar a opinião do cliente com cautela. Então, assim, você pode até aprovar, desde que ele não fique denegrindo o seu produto. Ele vai chegar assim, isso aqui é uma porcaria. Nossa, é mesmo? Não, né? Então, tome muito cuidado, tá? Sabe tudo, ele é o cara que vai demonstrar que sabe tudo nesse caso. Essa questão aqui de valorizar a vaidade do cliente, não é você ser um puxa-saco do cliente. Se ele tiver certo, mesmo que ele ache que sabe tudo, concorda. Não, realmente, eu concordo, é isso mesmo. Vou fazer o quê? Dê um prestígio para ele, mas sem ficar, nossa, eu concordo com tudo que o senhor falou. Não precisa ficar nessa bajulação, mas se ele tiver certo, concorde, tá? De uma forma que não fique muito puxa-saco, tá bom? Como ele é distante, não olha muito nos olhos, porque ele não está pouco se lixando. Nesse caso, respeite. Ele não quer olhar nos olhos, ele quer chegar perto, respeite. Não me quer perto, não tem porquê eu estar, né? Então, respeite essa distância dele. Faz comentário muito vazio nesse caso. Ouça ele está fazendo comentário nada a ver. Se você conseguir argumentar, ok. Se você não conseguir, finge demência e toca o barco. Né? Eu sempre brinco com os alunos. Não aceita a opinião do atendente. Então, você tem que causar a conversa de modo que cause essa impressão de que as suas opiniões são muito importantes. Né? São muito importantes e partem da ideia e da visão do cliente. Tá? Na verdade, ele vai valorizar a sua opinião quando a sua opinião for muito parecida com a dele. Essa é a verdade. Tá? Em último caso, o cliente não valoriza a tua opinião e a tua opinião diverge da opinião dele, deixe claro, olha, eu aconselho levar dessa forma, mas se o senhor quiser daquela forma, eu respeito, eu desejo do senhor, a gente faz assim, tudo bem. Só que você deixa claro a sua postura. Para que você tem que deixar claro? Porque se der algum problema, você lembra o cliente? Você lembra que eu falei para você que assim não daria certo, o senhor comprou mesmo assim? Né? Então, você coloca ele para se responsabilizar, tá? Então,
Essa aqui é a proposta. E aí, a gente trouxe aqui os tipos de clientes, que eu coloquei esses slides aqui para cá. Eu vou trazer princípios de atendimento que toda empresa deveria pensar em desenvolver na cultura da empresa, tá? São alguns princípios muito, muito úteis, que eu acho importantes para a gente fechar o tema atendimento com chave de ouro. Então, você quer desenvolver na cultura da sua empresa princípios que podem melhorar e auxiliar o atendimento? Informe ao cliente como e onde reclamar, tenha um canal, né? Acessibilidade, ofereça um canal de comunicação com o cliente, desde a maneira mais simples, como um e-mail, um telefone, um saque, um formulário, uma enquete, né? Terceiro, o cliente deve ser avisado sobre o recebimento de uma reclamação, porque senão ele acha que, tipo, sabe aquelas pesquisas que você tem certeza que ninguém nunca vai ler? É a pior sensação que tem. Então, prontidão é isso, é quando a empresa notifica, olha, recebemos a sua reclamação, recebemos a sua notificação, vamos avaliar, obrigada, tá? Quarto, ser objetivo. Toda reclamação deve ser tratada com objetividade, igualdade e imparcialidade. Professora, mas eu sou funcionário da empresa, como que eu sou imparcial? Você tem que ser imparcial. Por quê? Porque se a empresa estiver errada, você se posiciona de uma forma, passando isso para o seu superior. Olha, o erro foi da empresa. Se a empresa quer agir de uma outra forma, não seja você. Mas no momento de avaliar a situação, seja imparcial. Tá bom? Toda reclamação, que é o princípio 5, não pode ser cobrada, tá, gente? Qualquer tipo de encaminhamento de reclamação não pode gerar custo para o cliente, é um absurdo isso. Tá? Então, isso aqui são princípios que precisam ser seguidos na risca. Bom? E aí, confidencialidade, o que é a confidencialidade? Todo tipo de reclamação, sugestão, deve seguir o princípio de proteger a identidade do cliente, né, e a situação. Empresas que têm o princípio de focar no cliente é aquela empresa que realmente vai tratar da reclamação e vai melhorar os processos de atendimento, tá? Responsabilidade, a empresa pode separar as reclamações por setor, o setor responsável. Então, se é entrega, logística, se o problema é produto, produção, se o problema é financeiro, financeiro. Então, cada setor tratar das reclamações de acordo com a sua responsabilidade, tá? E, gente, o último princípio, que é o que move tudo, que é a melhoria contínua. O que é melhoria contínua? Não adianta nada essa empresa ter um canal, acessibilidade, no fim das contas, às vezes até resolve o problema do cliente, mas não melhora os processos daquela empresa. E aí aquela empresa não anda, aquela empresa fica parada, fica emperrada, ela não desenvolve, ela nunca para de causar insatisfação. E a gente tem um sério problema, tá? Então, esses são os princípios aqui que eu queria trazer para você. Tem alguma dúvida, Laura? Não. Alguma dúvida que você gostaria de perguntar? Não, você explica tão bem que eu fico. Oi? Você explica tão bem que eu não tenho dúvida. Então tá bom, mas você sabe, se surgir dúvida, pergunta, tá? Pergunta no grupo, pergunta no particular do privado, no WhatsApp, pergunta aqui em aula, tá bom? Tá bom. Mas então a gente viu hoje, resumindo, a gente viu como lidar com o cliente irritado, a gente viu os tipos de clientes, como é que a gente pode agir, e a gente viu os princípios que uma empresa pode adotar para desenvolver um bom processo de atendimento, tá bom? Então, finalizamos o atendimento, semana que vem nós vamos começar negociação. Certo, Tá bom. dona Laura? Obrigada, professora. Eu que agradeço.